Olá a todos, prazer imenso estar aqui com vocês novamente. Retornamos com mais uma reflexão do capítulo da obra Pensamento e Vida. Estamos no passo a passo, estudando, refletindo, nos envolvendo neste contexto magnífico desta cartilha. Desta cartilha que é direcionada a nós, enquanto encarnados, enquanto experienciamos esta passagem pela vida terrena. Portanto, creio estarmos conquistando novos saberes, novas compreensões acerca do que o benfeitor quer nos transmitir em relação ao pensamento, aos comportamentos, às emoções que serão necessárias para avançarmos na estrada da vida. Vamos iniciar rogando ao Mestre Jesus esse elo de amor com o divino que nos proteja neste trabalho, que nos oriente a sugar, a abstrair a melhor compreensão da obra, o melhor entendimento das palavras que o mentor de Chico nos traz nesta obra clássica da literatura espírita. Que Jesus nos dê sabedoria e entendimento para realizar este trabalho. Hoje estudaremos o capítulo Fé. Esse sentimento, emoção, que numa sequência lógica é interligada aos capítulos anteriores do livro. Todos sabemos que é de praxe, Emmanuel já vem fazendo isso ao longo dos capítulos, fazendo sempre uma ligação entre um capítulo e outro, retornando às vezes no capítulo anterior. Portanto, nada aqui está sendo jogado simplesmente, né, trabalhado de uma forma aleatória. Existe sim uma cadeia de pensamentos, né, uma sequência lógica que faz com que a gente ganhe novos saberes à medida que vai subindo essa escada. Muito importante isso. Bom, vamos à nossa reflexão com muita calma, passo a passo, nos conduzindo pelas entrelinhas trazidas por Emmanuel, na esperança que todos que tiverem acesso a esse vídeo, tiverem acesso às nossas palavras, às nossas reflexões, possam, de fato, compreender, abstrair o melhor nas entrelinhas, ou simplesmente discordar, né? Discordar do nosso entendimento, das nossas percepções, porque estamos aqui para aprender juntos, trabalhar juntos, né? E em discordando de algo que possamos trazer aqui, nos traga nos comentários, né, aquilo que possa ajudar a todos nós. Ok? Vamos nessa, pessoal. Bom, Pensamento e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Começa ele no capítulo 6, intitulado Fé. Para encontrar o bem e assimilar-lhe a luz, não basta admitir-lhe a existência. É indispensável buscá-lo com perseverança e fervor. Ninguém pode duvidar da eletricidade, mas para que a lâmpada nos ilumine o aposento, recorremos a fios condutores que lhe transportem a força, desde a aparelhagem da usina distante até o recesso de nossa casa. E aí eu já trago uma primeira reflexão nesse primeiro slide, onde ele já nos remete a alguns conceitos anteriores e faz com que a gente possa
começar a entender o que é a fé na concepção de Emmanuel. Inicia Emmanuel nos remetendo ao capítulo anterior, no qual trabalhamos a educação como esta luz que deverá brilhar em nós, refletindo em toda parte, por meio da conquista de valores subjetivos em nós, mas que podem edificar nossas condutas e comportamentos exteriores, né? Na ajuda de nós mesmos, como também do próximo, nessa conquista do bem. E adverte ele: não basta admitirmos a existência desta luz que refletiremos no entorno, ao nosso redor, desenvolvida por meio de assimilação da luz divina. Não basta. É preciso buscá-la, é preciso o trabalho de entrega na busca, com perseverança, com fervor, na busca desse bem que brilhará em nós. Portanto, ele, o bem, requer muito a firmeza da vontade. Ele faz uso da comparação como uma ferramenta de compreensão do que é essa vontade. Vontade trabalhada lá no capítulo 2 da obra. Ele nos mostra que a eletricidade chega para todos nós, iluminando nossos ambientes, mas que não é possível abrir mão dos fios condutores que trazem, que levam esta energia aos vários pontos onde se faz necessário. Não há busca pelo bem e pela sua luz, aquilo que deriva desse bem, sem a vontade muito bem direcionada, por assim dizer. Portanto, eu trago uma frase interessante. Há uma força motriz mais poderosa que o vapor, a eletricidade e a energia atômica. Essa força é a vontade. Quem disse isso foi Albert Einstein. Nesse primeiro slide, eu quero deixar registrado que o mentor usa, de forma brilhante, como sempre, de um raciocínio lógico, uma sequência de ideias ao longo do livro, um encadeamento de ideias como se subíssemos uma escada com os seus devidos degraus, fazendo-nos chegar até aqui com uma sensação cronológica de ideias interligadas. Ou seja, isso não é aleatório. Essa ordem, ela não é aleatória. Tem uma ligação muito importante. E já nesse primeiro slide, estamos falando da vontade. A vontade bem direcionada, como esse fio condutor para levar essa luz, esse bem, essa energia. E é necessário buscarmos isso, né? Podemos retornar um pouco com esse encadeamento de ideias, com essa sequência lógica, e aí eu vou tomar a liberdade de trazer novamente esse slide, que foi um dos que a gente trabalhou no último encontro nosso, né? E aqui ele fala da educação. Esse slide a gente tem um encadeamento de ideias, que foi o capítulo 5, que fala de educação, que é esse brilho vossa luz. É essa educação que desenvolvemos, esse bem que faz com que exteriorizemos a luz de uma forma positiva, né? Mas existe uma sequência lógica, como eu falei. E essa sequência lógica vem do desenvolvimento do amor, da sabedoria,
com uma vontade bem direcionada, com um sentimento de cooperação entre as partes, que vai alcançar a mente, que é o espelho que reflete a vida em toda parte, que é onde nós vamos refletir esta educação e brilhar a nossa luz, trazer o bem, buscar o bem. Sem esse fio condutor da vontade, não alcançaremos esse bem, essa luz, por assim dizer. Vamos dar continuidade no texto do nosso benfeitor, e aqui ele diz, continuando com seu processo de comparação, uma ferramenta bem utilizada por Emmanuel, ele traz a fotografia é hoje fenômeno corriqueiro. Contudo, para que a imagem se fixe na execução do retrato, é preciso que a emulsão gelatinosa sensibilize a placa que a recebe. A voz humana, através da radiofonia, é transmitida de um continente a outro, com absoluta fidelidade. Todavia, não prescinde do remoinho eletrônico que, devidamente disciplinado, lhe transporta as ondulações. Não podemos, desse modo, plasmar realização alguma sem atitude positiva de confiança. Vejam bem, aqui nesta passagem do texto, notamos a referência não somente à vontade, como essa coordenadora de todos os nossos departamentos da mente, como também e fundamentalmente na cooperação de todos os meios possíveis para alcançarmos a atitude positiva de confiança. Para que tenhamos uma atitude positiva de confiança, é necessário um movimento interno de vontade, um trabalho de cooperação entre as partes, para que a gente consiga plasmar algo a ser realizado. Como exemplo, eu estou aqui gravando esse estudo, essa reflexão com vocês, né? E a minha voz, a minha imagem irá chegar em muitos pontos. Mas nada disso teria sido possível sem o movimento de vontade, sem a cooperação de alguns que estão ao meu entorno. E muito menos eu teria uma atitude positiva de confiança, não fosse essa vontade, essa fé emocional, essa atitude de confiança, não fosse uma atitude positiva de confiança, proporcionando uma fé emocional no sentido de cumprir, de realizar algo. Então, é importante já entendermos essa definição de fé para Emmanuel. Não como algo que a gente conquista, que a gente deseja, que nós desejamos para nós, mas de uma forma mais abrangente, como algo a ser realizado, algo que poderemos externar, algo que poderemos realizar para vários outros fins. Portanto, dando continuidade, percebemos que Emmanuel quer começar a definir fé. E ele diz, entretanto, como exprimir a fé? Como expressar essa fé? Indaga-se muitas vezes, diz ele. Nem sempre nós temos uma definição exata do que é ter fé, né? Porque a fé não encontra definição no vocabulário vulgar, diz Emmanuel. Como exprimir a fé? Vamos analisar o seguinte. Normalmente, levamos a fé para o
campo da conquista pessoal, da crença pessoal, de que esperamos algo para nós. Não é isso? Não é assim que normalmente essa questão da crença, da fé, é definida? Mas de uma forma muito mais abrangente, discutível, diria eu. Ensina-nos Emmanuel que a fé é algo muito maior, muito mais abrangente, muito mais transcendente, como a realização de algo, como a busca por uma certeza em si, uma certeza luminosa e divina. E essa transcendência é, talvez, a grande chave que vira o nosso entendimento relacionado à fé. É a grande sacada que é aqui explicada por Emmanuel. Essa transcendência que nos faz achar o quão difícil é encontrarmos uma definição exata para a fé. É justo que façamos uma incursão importante, necessária, na obra O Consolador, do próprio Emmanuel, que eu tenho como referência importantíssima no estudo da doutrina dos espíritos, no estudo da literatura espírita. É a pergunta 354 da obra, que trata basicamente de uma espécie de definição da fé. Então, o que é fé para Emmanuel? Né? Começa ele. Poder-se-á definir o que é ter fé? Emmanuel nos diz: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença, dessa crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão, tocados pela luz do sentimento. Traduzindo a certeza na assistência de Deus. Ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração. Significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo relativamente ao faça-se no escravo à vontade do Senhor. Isso está no livro O Consolador, pergunta 354. Essa definição de fé, baseada na razão, baseada na confiança, numa certeza luminosa em relação a Deus, é, para mim, uma das melhores definições do que é ter fé. E eu não poderia deixar de mencioná-la aqui, nesse capítulo, uma vez que esses conceitos se entrelaçam. E a gente precisa compreender que a fé não é somente aquilo que desejamos para nós, mas também é aquilo que temos certeza e confiança em Deus para realizar algo. Seja para o próximo, seja até para mim. Mas que seja uma realização externa de algo. Muito bonito. Continuamos no nosso texto. Emmanuel nos diz que é força que nasce com a própria alma. Certeza instintiva
na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Palpita em todos os seres, vibra em todas as coisas. Mostra-se no cristal fraturado que se recompõe humilde e revela-se na árvore decepada que se refaz gradativamente, entregando-se às leis de renovação que abarcam a natureza. Neste trecho, ele nos explica que a fé é este sentimento inato no ser humano. Está em toda a criação, refletindo Deus como uma certeza luminosa. A exemplo do cristal, a exemplo da árvore que se recompõe ou se refaz, nós temos de forma intrínseca essa certeza, essa confiança numa força criadora maior que tudo. Uma força criadora que a tudo resolverá. Mas vale uma ressalva. Nós somos seres mais evoluídos na estrada espiritual. Possuímos a capacidade de livre escolha. E nem sempre somos capazes de aguardar com confiança, com certeza, com a fé natural e inata. A certeza luminosa. Concorda? Somos seres imediatistas e egoístas por natureza. Queremos logo para ontem e para nós. Portanto, aqui já cabe uma reflexão importantíssima. A fé é esse sentimento inato em todos nós. Mas sabemos nós trabalhar essa ferramenta? Todas as operações da existência se desenvolvem, de algum modo, sob a energia da fé. Confia o campo no vigor da primavera e cobre-se de flores. Fia-se o rio na realidade da fonte e dela não prescinde para a sua caudal larga e profunda. A simples refeição é, para o homem, espontâneo ato de fé. Alimentando-se, confia ele nas vísceras abdominais. A fé natural, a fé nas coisas simples, nos atos ordinários. É sobre isso que nos fala o mentor. Somos feitos pela confiança em tudo. Olha que interessante. Temos que confiar sempre até nas vísceras abdominais, que não vemos e que possuem atos involuntários, para poder consumir de maneira correta o alimento que comemos. É fantástica o modo de enxergar, o modo de abrangência de que se vale, por assim dizer, o autor espiritual, não é mesmo? Essa fé, ela é tão natural e ao mesmo tempo tão divina e ao mesmo tempo um ferramental importantíssimo capaz do ser humano desenvolver. Então é um modo de enxergar, um modo de vislumbrar a fé totalmente novo, totalmente mais largo e da mesma maneira mais profundo. Continuemos. Esse texto belíssimo dele. Todo o êxito da experiência social resulta da fé, que a comunidade empenhe no respeito às determinações de ordem legal que lhe regem a vida. Utilizando-nos conscientemente de semelhante energia, é-nos possível
suprimir longas curvas em nosso caminho de evolução. Para isso, seja qual for a nossa interpretação religiosa da ideia de Deus, é imprescindível acentuar em nós a confiança no bem para refletir-lhe a grandeza. A experiência social, que ele diz aqui, da humanidade, se caracteriza pela fé, numa certeza e numa confiança na determinação daqueles que são mais sábios, que, por assim dizer, preconizam leis que garantem a sobrevivência dos mais fracos e, fundamentalmente, no que concerne às realizações de toda uma sociedade. Olha só, olha que interessante. Isso tudo é caracterizado pela fé, pela confiança, pela certeza de que estamos sendo guiados por aqueles que sabem o que fazem. Nós confiamos nisso. E fazendo uso da fé, evoluímos tanto como pessoa, tanto individualmente, como também humanidade, sendo imprescritível a busca por essa bondade, por essa luz que refletirá em todas as criaturas a grandeza de Deus. Podemos perceber aqui a referência ao capítulo anterior, no sentido de alcançarmos essa educação enquanto bondade, enquanto luz, para chegarmos a ouvir de Jesus: brilhe a vossa luz. Muito interessante e cabe uma reflexão mais profunda, né? Do que essa fé representa para a humanidade. Vamos continuar. Recordemos a lente e o sol. O astro do dia distribui equitativamente os recursos de que dispõe, convergindo-lhe, porém, os raios com a lente comum, dele auferimos poder mais amplo. O bem eterno é a mesma luz para todos, mas concentrando-lhe a força em nós, por intermédio de positiva segurança íntima, de certo, com mais eficiência, lhe retrataremos a glória. Busquemo-lo, pois, infatigavelmente, sem nos deter no mal. Olha que passagem bonita, que cabe aqui uma reflexão. A referência que ele faz aqui é a luz divina que é refletida por nós. Na busca incessante pelo bem e pela sua luz, que brilha a todos, somos como refletores da divina confiança em Deus. Reparem a nova abordagem, bem mais profunda, do que significa a fé. Essa fé que realiza algo, que promove um bem maior. Se já interiorizamos Jesus como sendo o nosso modelo e guia, temos que direcionar nossas ações, nossa vontade para melhores caminhos, na busca do bem. Porque a gente pode relembrar, ele jamais se deixou levar pelo culto exterior, pelas aparências, pelas exigências de sua época. A fé dele na conquista da meta a que veio cumprir, sempre foi o farol que o norteou, pois confiava e se submetia aos desígnios divinos. Jesus foi a lente a refletir a luz mais concentrada. Bonito, né, pessoal? E eu trago aqui uma frase para encaixar nesse contexto atual, relacionado
ao conceito profundo de fé como uma certeza em Deus. Seja a luz na escuridão. Queime o que não presta e use isso para brilhar. Olha que bonito. Robson Herbert. Portanto, pessoal, é preciso ter confiança, ter essa certeza luminosa em Deus e alcançar esse bem que refletirá por nós a todos em nosso entorno. Esquecendo esse mal, evoluindo enquanto seres eternos que somos. Vamos continuar. O tronco podado oferece frutos iguais àqueles que produzia antes do golpe que o mutilou. A fonte alcança o rio, desfazendo no próprio seio a lama que lhe atira. Sustentemos o coração nas águas vivas do bem. Estando no bem, estaremos com confiança. Estaremos em condições de refletir o que há de melhor em nós, fazendo brilhar a nossa vida, fazendo refletir em nós a luz divina, a fim de alcançar os corações alheios como fez Jesus. E aí vamos pensar o seguinte: Jesus, após a cena trágica da crucificação, surgiu ressurreto, evidenciando toda a luz divina, demonstrando sua força, sua fé divina e o amor indiscutível do Pai, nos ensinando a força da sua fé grandiosa no cumprimento de sua missão. Por isso, o Espiritismo nos ensina sobre a fé raciocinada, que é aquela que se apoia na lógica e nos fatos, e nenhuma obscuridade deixa, nos ensina o codificador Kardec. A criatura, então, crê, porque tem certeza. E ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Porque fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Allan Kardec. E por fim, continua Emmanuel. Procuremos a boa parte das criaturas, das coisas e dos sucessos que nos cruzem a lide cotidiana. Teremos assim o espelho de nossa mente voltado para o bem, incorporando-lhe os tesouros eternos e a felicidade que nasce da fé, generosa e operante, libertar-nos-á dos grilhões de todo mal, de vez que o bem, constante e puro, terá encontrado em nós seguro refletor. Para finalizar, conclui Emmanuel, nos dizendo que devemos buscar tudo o que há de melhor nas pessoas, nas coisas, na vida como um todo, sendo o reflexo em toda parte do bem e da luz que fará parte das nossas vidas enquanto aprendizes da fé ensinada e exemplificada. Portanto, tiremos da reflexão de hoje a ideia da fé como esse sentimento inato a toda criatura, muito mais abrangente,
muito mais profundo, que será ferramental específico, próprio, para alçarmos voos cada vez mais altos na realização do bem, na senda da escalada evolutiva, a fim de nos tornarmos multiplicadores da fé robusta, nos tornando, enfim, como verdadeiros refletores da luz divina. Para finalizar, eu trago esse pensamento de uma pessoa que demonstrou ao longo da sua vida uma fé inabalável. A força mais potente do universo é a fé. Madre Teresa de Calcutá. Bom, chegamos ao final. Eu agradeço a todos que tiveram a paciência de chegar até aqui comigo. Mais um capítulo que nós conseguimos abstrair, refletir e profundamente entrar nos conceitos maravilhosos que Igor Emmanuel nos traz nesta cartilha. Espero que todos estejam satisfeitos com o estudo, assim como eu estou, e peço que continuem nos acompanhando. Até a próxima. Fiquem todos com Deus. Muita paz.